Todos nós temos um pai, ou pelo menos deveríamos ter. Eu sou Ana Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre como e o porquê nós devemos perdoar os nossos pais. Então, se você tem raiva, tem rancor, está intrigado do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus avós, de qualquer ente querido, de qualquer familiar, principalmente das pessoas que te criaram, assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo é para você. E antes de tudo, eu já quero pedir que você deixe o like no vídeo e também se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu quero dar as boas-vindas aqui a todos os novos inscritos e se você não é inscrito, clique aqui embaixo no botão de inscreva-se e venha fazer parte da nossa família que está crescendo muito, tudo bem? Também não esqueça de compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou. Já se inscreveu? Deixou o seu like? Então agora, bora pro vídeo. Nós sabemos que a prática do perdão é necessária em todos os âmbitos. É bom e é importante que a gente perdoe sempre, né? O próprio Jesus pede para que a gente perdoe 70 vezes 7, ou seja, perdoe sempre. Então nós devemos perdoar sempre as pessoas. Mas quando se trata de família, quando se trata de pai e mãe, a necessidade é ainda maior, porque são pessoas que devem ser próximas de nós. Nós temos necessidade de ter o nosso pai, de ter a nossa mãe próximo. São pessoas que nós amamos, tá? Então, quando se trata de perdão na família, torna-se ainda mais grave que você não possa dar esse perdão, o fato de você estar intrigado, entende? Com a família, do que se fosse outra pessoa normal. Então, nós somos chamados sim a perdoar a todos, principalmente os nossos familiares. E se você está intrigado do seu pai e da sua mãe, eu quero te convidar a fazer algumas reflexões junto comigo. Primeiro de tudo, por que é tão importante eu perdoar o meu pai? E lembrando que quando eu falo pai aqui, eu estou me referindo ao pai, à mãe, tio, tias, avós, quem te criou, tá? Então eu vou usar só a palavra pai para ficar melhor aqui de falar. Por que é tão importante eu perdoar o meu pai? Gente, uma pessoa que não sabe perdoar é uma pessoa infeliz, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que não consegue se relacionar bem, não consegue ter bons relacionamentos. A falta de perdão, ela gera problemas emocionais, gera problemas até físicos, até mesmo algumas doenças. Não é interessante você ficar sem perdoar, tá? Uma pessoa que não perdoa, ela não vive bem. E isso não é interessante porque só se vive uma vez, né? Então é bom que se viva e se aproveite a vida da melhor forma, se viva da melhor forma possível. Então, se você conseguir perdoar, se você conseguir liberar esse perdão para o seu pai, você vai viver bem, você vai viver melhor. Porque o mal maior é sempre para a pessoa que fica com a mágoa. Entende? É por isso que é tão importante. E agora a gente vai ver alguns casos comuns, algumas causas que fazem com que os filhos fiquem intrigados dos seus pais, sintam raiva dos seus pais. Primeiro caso e um dos mais comuns, a falta de atenção. Muitos filhos alegam que foram desassistidos pelos seus pais, que não tiveram a devida atenção, que não tiveram o carinho necessário. Isso é muito comum e se isso for o seu caso, eu gostaria de te trazer aqui algumas reflexões que você possa pensar comigo por esse lado. Primeiro, não é fácil, nunca foi fácil bancar uma família, né? Bancar uma família, bancar os filhos, dar uma vida boa para os filhos é um desafio, ainda hoje nos nossos tempos. Quando a pessoa é pai e mãe, ela entende muito mais, né? Mas eu estou aqui falando para filhos que possam ser pais também ou que não. Então não é fácil bancar uma família. E muitos pais tiveram que dar muito duro, tiveram que trabalhar muito para poder criar você. Eu não sei qual foi a vida que você teve, mas seja ela qual for, o seu pai teve que dar duro. Algumas famílias que são mais de classe média tiveram uma vida melhor, estudaram em escolas boas. E para isso, seus pais tiveram que trabalhar muito. E até as famílias mais baixas, que tiveram uma vida mais difícil,
os pais também tiveram que trabalhar muito e tentar sempre dar o melhor. O fato é que os pais, eles sempre tentam dar o melhor. E muitas vezes, para isso, eles vão ter que ficar menos tempo em casa. O que eu estou querendo dizer é que talvez o seu pai não tenha sido tão presente, ele não tenha te dado tanto carinho, mas ele te deu uma vida boa, ele te deu comida, ele colocou você em uma escola boa e ele contribuiu muito para que você tenha a vida que você tem hoje. E muitas vezes até melhor do que ele poderia ter. Tem pais que, sim, não dão carinho, mas dão a vida pelos seus filhos todos os dias. Não sei se você está percebendo, mas o que eu estou te convidando aqui é a parar de olhar como filho e se colocar no lugar do seu pai e passar a olhar como pai. Talvez o seu pai nunca tenha te abraçado, mas ele tem te sustentado. E se isso não for um ato de amor, eu não sei o que é. Se o cara não acordar às 4 da manhã todo dia, pega não sei quantos ônibus, faz não sei quantas coisas para poder sustentar a sua família, se isso não for amor, eu não sei o que é. Então, muitas vezes tem filhos que dizem que nunca foram amados, só que na realidade eles nunca enxergaram o que os pais fazem por eles. E você pode até pensar, Anne, mas o importante não é você dar bens materiais, mas sim você dar carinho e atenção ao seu filho. Isso é mais importante. Sim, concordo com vocês. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre conselhos para pais, onde eu falei sobre isso, que o mais importante para o filho não são os bens materiais, não é o que ele ganha, não é os presentes, nem a escola boa. O mais importante é a atenção. Só que o grande problema é que muitos pais não assistiram o vídeo que eu fiz. Vocês estão entendendo? Tem muitos pais que não sabem disso. Então, até quando os pais erram, eles têm uma boa intenção. Tem muitos pais que realmente não sabem disso, eles querem dar o melhor, eles querem dar para os filhos o que eles não tiveram. Então eles colocam numa escola boa, eles dão uma boa comida, levam para passear, dão presentes, dão as melhores roupas, para dar o que eles não tiveram, achando que aquilo ali é bom, sendo que não é. Só que eles não têm culpa, eles simplesmente não sabem. Sem falar também nos pais que, infelizmente, têm uma vida mais difícil, são de classes mais baixas e que, tipo assim, dão o máximo e realmente não tem tempo para estar dando tanta atenção pro filho. Atenção é importante? É, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer ter o carinho hoje à tarde ou você quer comer? Ter sua janta? Infelizmente, tem famílias que só têm essas duas opções. É interessante, porque quando a gente começa a pensar por esse lado, aquele pai ausente, aquele pai que não era carinhoso, deixa de ser o culpado e passa a ser a vítima. Se a gente soubesse se colocar no lugar das pessoas, seria muito mais fácil perdoá-las. Outra coisa também muito importante, conheça a história dos seus pais. Vamos falar a verdade. Poucos são os filhos que conhecem verdadeiramente a história de seus pais. Eu fico vendo que muitos jovens ficam stalkeando famosos e conhecem a vida de muitos famosos, de muitos cantores, de muitos apresentadores, de muitos atores, mas não conhecem a história da sua própria família, não conhecem a história dos seus pais, que na realidade é a nossa própria história. Porque o que nós vivemos, a história que nós temos, fala muito sobre quem nós somos, né? Então, tudo que o seu pai viveu, a criação que o seu pai teve, isso fala sobre como ele é agora. E, infelizmente, muitos pais, eles são ignorantes com seus filhos, eles não conseguem dar carinho, não conseguem dar amor, e são até arrogantes mesmo, porque tiveram uma criação assim, porque tiveram pais arrogantes. No caso, os seus avós não foram bons com seus pais. E por isso ele acabou reproduzindo isso em sua família. Aquela pessoa que é maltratada e que não consegue lidar com isso, não consegue, também não conhece ferramentas ao longo da sua vida, não tem acesso a ferramentas adequadas para mudar esse cenário e acabam reproduzindo isso em sua família. Então, como é que seu pai vai te dar amor se ele nunca teve amor, se ele não sabe nem o que é amor?
E, mais uma vez, eu repito, o fato de você ter sido maltratado, o fato de você ter tido pais ruins, não justifica o fato de você ser um pai ruim. Mas, nem todo mundo viu meu vídeo. Tipo, legal, você tá aqui nesse vídeo agora, você tá vendo isso, você tem acesso a outras ferramentas. Mas o seu pai teve? Será que ele teve acesso? Muitos pais, infelizmente, não têm e acabam reproduzindo essa realidade. Então, será que os nossos pais, eles merecem mesmo o nosso rancor? Ou, na verdade, eles só merecem mesmo a nossa pena? Será que o seu pai ele é o culpado? Ou ele é só uma vítima, como você? Sério, para tudo e vamos pensar junto. O seu pai merece o seu ódio ou a sua pena? E infelizmente tem muitos pais que passam a vida toda sem conhecer amor, porque eles tiveram pais ruins e agora estão tendo filhos ruins que os odeiam. É isso que acontece quando você não perdoa seu pai. Ele é um pai ruim porque teve pais ruins. E está tendo um filho ruim agora também que não o perdoa. Os pais, sem dúvida nenhuma, sempre querem o bem para os seus filhos. Eu convido você que é pai a comentar aqui embaixo. Eu quero o bem do meu filho. Todo pai, toda mãe quer o bem dos seus filhos. E se eles erram, muitas vezes é tentando acertar ou então porque eles foram ensinados assim. Eles foram ensinados que era assim. E aí eles acabam reproduzindo. Infelizmente eles não tiveram outra coisa, eles não tiveram outra ferramenta, não foi apresentado para eles outras realidades. Então o problema muitas vezes está na criação, na cultura e não nele. Então eu te convido a nesse momento se colocar no lugar do seu pai e pensa, ele é realmente o culpado ou ele é só uma vítima? E eu sei que tem alguns casos que o pai realmente é o culpado, que é realmente uma pessoa ruim, né? Cometeu alguns crimes e foi negligente e tudo mais. Só que esses são os casos, assim, menores. Uma boa parte dos casos, os pais até foram pessoas boas, até ajudaram ali e erraram em algum momento, porque é normal errar. É normal errar. Todo ser humano erra, inclusive os pais. E que por besteira você está intrigado dele. Dá para perceber que o demônio ele coloca intriga nas famílias por poucas coisas. Tem muita gente que não está se falando, que não está se vendo, que está alimentando ódio e rancor dentro delas por coisas assim, pequenas, que eu diria até coisas insignificantes. Pare um pouco agora e pense por que você está odiando seu pai. Por incrível que pareça, tem gente que quando para e faz essa reflexão, não encontra nem o motivo. A pessoa pensa, eu não sei. Tem gente que está intrigado de pessoas sem saber o porquê. Você entende? Então, pare agora e pense o porquê e se realmente vale a pena. Muitas vezes é uma coisa muito pequena que se você deixar um pouquinho o seu orgulho de lado, você consegue resolver. Então, será mesmo que vale a pena ficar guardando o rancor do seu pai, da sua mãe, de pessoas que te criaram com tanto amor, por coisas tão supérfluas, por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificantes que podem ser resolvidas facilmente? Coloca aqui nos comentários o seu motivo e se vale a pena ou não. E por último, a última coisa que nós iremos falar aqui é que acontece com filhos que odeiam seus pais. O remorso. Quando você odeia seu pai, além de você não viver bem por conta do rancor que existe dentro de você, você ainda corre o risco de perdê-los e morrer de remorso por conta disso. Você deve conhecer filhos que perderam seus pais e que hoje se arrependem amargamente. Porque não foram bons filhos, porque deveriam ter feito coisas que não fizeram, deveriam ter tratado eles melhor, enfim. Isso são muitos casos, muitos casos de filhos que sentem ódio dos seus pais, não se reconciliam e quando os perdem ficam com remorso. E nunca parou para pensar que você pode entrar nessa lista em breve? Já parou para pensar que o seu pai pode ir embora a qualquer momento e você ainda não se reconciliou com ele? Sério, eu não sei o que o seu pai fez para você.
Mas de uma coisa eu sei: os pais sempre querem o bem para os seus filhos. E muitas vezes eles erram tentando acertar. Infelizmente, não existe curso para ser pai e para ser mãe. É por isso que eles acabam cometendo muitos erros. E errar é humano e é normal. O que não é normal é você sentir ódio de alguém que deu a vida por você. Por isso, se reconcilie com seu pai. Se reconcilie com a sua família. E dê uma nova chance para ele e para você. Então foi esse o vídeo, eu realmente espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Também, pessoal, compartilhe esse vídeo para um amigo seu, tá bom? Tantas pessoas estão precisando ouvir uma mensagem como essa. Então compartilhe. E também comenta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo. De fato, falar sobre perdão é um desafio, são muitas questões, não dá para resumir em um vídeo só. Por isso, se você deixar muito like e comentar, nós iremos trabalhar mais esse assunto ao longo aqui do canal com mais vídeos. Tudo bem? Mas por hora eu peço a Deus que Ele te dê a graça do perdão e que você possa se reconciliar com a sua família. Até porque a gente só se livra de uma pessoa quando a gente perdoa ela. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Clica aqui ao lado para assistir novos conteúdos que possam te ajudar e te abençoar. Eu vou deixar aqui desse lado o vídeo Conselho para a Paz, tá bom? É só clicar e assistir. Tchau, tchau!